Ela chegou ao altar em uma cadeira de rodas. Sorria, mas ninguém sabia o que se escondia por trás daquele olhar calmo. O noivo estava radiante, pronto para viver o dia mais feliz da vida dele. Mas o que ele não sabia é que a mulher que amava estava prestes a revelar um segredo que guardava há anos. Quando ela pegou o microfone no meio da cerimônia, ninguém imaginava o que estava por vir. O que essa noiva fez naquele momento deixou todos em choque e o noivo em lágrimas. Marina sabia o que era ser ignorada, não por acaso, mas por ser diferente. Desde que começou a depender de uma cadeira de rodas, ainda na juventude, ela aprendeu o que significava passar por lugares sem ser notada. Ou pior, ser vista apenas como a garota da cadeira de rodas. Antes disso, sua vida era leve, cheia de movimento. Ela dançava, sorria com facilidade, fazia planos sem medo. Mas um único acontecimento virou tudo de cabeça para baixo. E a Marina de hoje ainda carregava cicatrizes que ninguém via. Mesmo com o tempo, com os sorrisos treinados e as respostas automáticas, havia algo dentro dela que permanecia em silêncio, como se faltasse um pedaço que ela não sabia como consertar. Ela seguiu em frente. Estudou, trabalhou, lutou para se manter firme. Mas por dentro, não acreditava que alguém pudesse amá-la de verdade. Não do jeito que ela era. Não com o que ela carregava. Até conhecer André. Eles se esbarraram, quase literalmente, em uma fila de padaria. Ele segurava uma bandeja de doces e, distraído, deixou cair uma tortinha de limão no colo dela. Ela riu. Ele ficou desesperado, pedindo 1000 desculpas. E ela, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que alguém a olhava nos olhos, e não para a cadeira. André era simples. Não tinha discurso bonito, mas seu olhar dizia tudo. Ele não a tratava como frágil, nem como especial. Apenas como Marina. E isso bastava. Os encontros foram se tornando frequentes. Longas conversas, cafés no fim da tarde, passeios no parque. Em pouco tempo, o que era leve virou intenso. Marina sentiu algo que achava não ser mais possível. Ela estava se apaixonando. Mas junto com o amor vinha o medo. Ela ainda escondia um segredo. Algo que nunca contou a ninguém. Uma parte do passado que carregava em silêncio por anos. Ela tinha medo de que, se ele soubesse, não a olharia mais do mesmo jeito. Medo de que o encanto acabasse. Então ela adiou. Uma semana, um mês, e depois já estavam namorando. André a respeitava, cuidava, ria com ela, fazia planos. Nunca a tratou como um fardo. Ao contrário, dizia que ela era a mulher mais forte que já conhecera. Um dia, no banco da praça onde se conheceram, ele ajoelhou diante da cadeira e disse: Marina, eu não me apaixonei por você apesar da sua cadeira. Eu me apaixonei por tudo que você é. Casa comigo? Ela não conseguiu conter o choro. E disse sim. Mas junto com a resposta, ela tomou uma decisão silenciosa. Ela revelaria o segredo. No altar, diante de todos. O noivado de Marina e André parecia um conto de fadas, para quem via de fora. Para eles era real e cheio de beleza. Mas para o mundo, nem sempre o amor vinha sem julgamentos. Os comentários surgiram discretos no início. Sorrisos falsos, olhares atravessados e até amigos próximos que de forma preocupada tentavam alertar André. Tem certeza disso? Você vai assumir uma vida de limitações, cara, né? Pensa bem. Você é jovem, bonito, saudável. Pode ter qualquer mulher. André ouvia e ignorava. Sempre que alguém tentava diminuí-la, ele olhava para Marina e lembrava o que era verdadeiro. Ela não era uma cadeira de rodas. Ela era alma, força, doçura. Ela era tudo o que ele sempre procurou em alguém. Só que o mundo não estava preparado para enxergar isso. Marina, por sua vez, ouvia tudo em silêncio. Fingia que não se importava. Mas cada comentário deixava uma marca. Por dentro, ela ainda lutava contra aquela velha sensação de não ser suficiente. E se ele se arrepender? E se um dia ele olhar ao redor e perceber que poderia ter uma vida mais fácil com outra pessoa? Era esse medo que alimentava o peso do segredo que ela escondia. Não era apenas algo sobre o passado.
Era sobre o medo de ser rejeitada por completo, caso fosse descoberta. Mesmo assim, seguiu com um sorriso no rosto. Participava dos preparativos do casamento, escolhia flores, detalhes do vestido adaptado, música para a cerimônia. Mas no fundo, sabia que o que estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Ela decidiu escrever uma carta, algo que seria lido no altar, por ela mesma. Uma confissão, um pedaço do seu coração revelado diante de todos. Era mais do que um desabafo. Era a forma que ela encontrou de libertar aquilo que carregava havia anos. Um pedaço da sua dor que escondia até de si mesma. André, como sempre, parecia não desconfiar de nada. Ele estava feliz, radiante. Falava do casamento como o início da vida que sempre sonhou. Marina o observava em silêncio e se perguntava: será que ele ainda vai me amar depois que souber tudo? Mas uma parte dela, a parte que aprendeu a confiar, dizia que sim, que ele merecia saber, que amar também é se despir por completo, mesmo quando o passado assusta. E por isso, ela manteve o plano. No dia do casamento, antes dos votos, ela pararia tudo, pegaria o microfone, contaria a verdade diante de todos, mesmo que fosse arriscado, mesmo que doesse, porque o verdadeiro amor não pode nascer da omissão. Há uma semana do casamento, Marina já não dormia direito. Cada noite era uma batalha entre o medo e a coragem. Escrevia e reescrevia sua carta, rasgava, começava de novo. Às vezes, pensava em desistir da ideia. Era mais fácil calar, fingir que tudo estava bem, que aquele passado não existia. Mas a verdade latejava em sua consciência. Ela precisava contar. A cada ensaio da cerimônia, a tensão aumentava. Todos os detalhes estavam sendo ajustados. A rampa para sua entrada, os assentos reservados, o buquê adaptado para que ela pudesse segurar com facilidade. Tudo parecia estar sob controle, menos ela. André, sempre sorridente, não percebia o turbilhão que acontecia dentro dela. Ele estava imerso na alegria do momento, fazendo planos para a lua de mel, escolhendo músicas para a festa, imaginando a vida a dois com o entusiasmo de quem nunca duvidou de nada. E isso a cortava por dentro, porque ela sabia que ele a amava. Mas ele não conhecia toda a verdade. Nas noites que passavam juntos, Marina o observava dormir. E se perguntava: ele vai me olhar diferente depois disso? Vai me ver como alguém quebrada, fraca? Mas ao mesmo tempo, uma voz mais profunda dentro dela sussurrava: não, ele vai entender. Vai te abraçar ainda mais forte. No fundo ela sabia, guardar esse segredo seria como levar um peso eterno para o casamento. E ela não queria construir uma vida com base em medo. A carta, enfim, foi finalizada. Ela digitou, imprimiu, leu em voz alta para si mesma, chorando a cada parágrafo. Não por tristeza, mas por alívio. Era como se ao escrever ela estivesse tirando um pedaço da dor do peito e deixando no papel. No envelope, escreveu apenas: para o homem que me ensinou o que é amor. Guardou em sua bolsa pessoal, determinada a lê-la no altar, diante de todos, sem mais esconderijos. Na véspera do casamento, Marina teve um último momento de dúvida. Estava sozinha no quarto, vestindo a roupa do ensaio, olhando-se no espelho. A cadeira ainda estava lá, as cicatrizes também, mas ela viu algo novo. Um brilho nos olhos que não via desde que era adolescente. Não era perfeição, era coragem. Ela apagou a luz e dormiu. Pela primeira vez em muitos dias, com paz no coração. O que viria depois, ela não sabia, mas sabia que era hora de ser inteira, mesmo que a verdade fizesse todos sangrarem primeiro, antes de curar. O dia amanheceu com o céu limpo, mas o coração de Marina estava nublado. Ela acordou antes do despertador, sentou-se na cadeira e ficou olhando o vestido pendurado no cabide, branco, leve e delicado, tão diferente de tudo que ela sentia por dentro. Apesar da ansiedade, havia também algo novo, uma calma silenciosa, como quem sabe que, aconteça o que acontecer, está prestes a fazer a coisa certa. As horas passaram num piscar de olhos. O salão de festas
se enchia de convidados, flores e expectativas. Tudo estava perfeitamente decorado. Um corredor largo para a cadeira, pétalas no chão, música suave tocando ao fundo. O casamento parecia tirado de um filme, e de certa forma era mesmo. Só que com mais verdade do que qualquer roteiro poderia escrever. André já estava lá, nervoso, sorrindo para todos, mas visivelmente ansioso. Ele usava um terno cinza claro que combinava com seu jeito simples e acolhedor. Abraçava os amigos, ria com os padrinhos, mas seus olhos não paravam de procurar pela noiva. Do outro lado, Marina se preparava com a ajuda de uma amiga de infância. Estava linda. O vestido adaptado caía perfeitamente, e os cabelos presos em um coque delicado revelavam sua expressão forte e serena. Ela segurava o envelope com a carta nos joelhos. Passava os dedos sobre o papel como se ele estivesse vivo. Respirava fundo a cada minuto. Sabia que aquele momento não era apenas sobre se casar, era sobre se libertar. "Você está pronta?" perguntou a amiga, sorrindo. "Mais do que nunca", respondeu Marina, com os olhos firmes. A música mudou. Era o sinal. Todos os convidados se levantaram. As portas se abriram. E ali estava ela. A cadeira de rodas não era um obstáculo. Era parte da história. Marina entrou com firmeza, sorrindo. O salão silenciou. Muitos choraram só ao vê-la. Não pelo que ela não podia fazer, mas pelo que ela transbordava. Dignidade, beleza, força. André segurou as lágrimas. Estava hipnotizado. Ela estava linda. E nada mais importava. Quando Marina chegou ao altar, os dois se entreolharam como se o mundo tivesse parado. Ela sorriu, mas seu coração pulsava mais forte. Estava na hora. O padre iniciou a cerimônia. Falou sobre o amor, o compromisso, o respeito. Mas antes de continuar, Marina levantou uma das mãos. "Desculpa, antes dos votos, eu preciso dizer uma coisa." O salão silenciou. André a olhou confuso. Marina pediu o microfone. Suas mãos tremiam. Tirou o envelope do colo, respirou fundo e disse: "Antes de me casar com você, André, eu preciso te contar quem eu sou de verdade." O salão estava em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam voltados para Marina, que segurava o microfone com as mãos trêmulas, mas com os olhos firmes. André estava imóvel, ainda sem entender o que estava prestes a ouvir. Ela abriu o envelope. Não olhou para o papel de imediato. Antes, olhou para ele. E então, começou a falar. "André, hoje é o dia mais importante da minha vida, mas seria injusto continuar essa cerimônia sem que você soubesse tudo sobre mim." Fez uma pausa. Respirou fundo. "Você conhece a Marina de hoje. A mulher que sorri, que faz piada da própria cadeira de rodas, que aprendeu a seguir em frente. Mas você não conhece a Marina de antes, nem o que eu escondi de você." As pessoas se ajeitaram nos assentos. Algumas já seguravam os lencinhos. "Depois do acidente, eu perdi mais do que o movimento das pernas. Eu perdi minha casa e perdi meus pais." André franziu o senho, confuso. "Eles disseram que não conseguiam lidar com aquilo. Comigo. Me deixaram em um abrigo, como quem abandona um fardo. Eu tinha 15 anos. O salão prendeu a respiração. Cresci entre estranhos. Vivi em instituições onde ninguém me chamava pelo nome. Aprendi a ser invisível. Aprendi a esconder minhas dores. E por muito tempo, achei que não merecia ser amada." Sua voz falhou por um segundo. André tinha os olhos marejados. "Eu escondi isso porque tive medo. Medo de que, se você soubesse de tudo, mudaria de ideia. Porque eu não sou uma noiva perfeita. Porque minha história é feita de pedaços partidos." Fez outra pausa, limpou uma lágrima. O papel em suas mãos estava amassado, molhado. "Mas aí você apareceu, com esse jeito leve, sem me perguntar sobre a cadeira, sem olhar diferente. Você simplesmente me viu. E eu juro que foi a primeira vez em anos que senti que estava viva de verdade." As pessoas começaram a chorar em silêncio. "Hoje, André, eu não te dou só o meu amor. Eu te dou minha história, minha verdade, e te peço que me aceite assim, inteira, mesmo com as partes que eu mesma levei anos para aceitar."
Ela abaixou o microfone. O salão ainda estava em silêncio, até que André se levantou, caminhou até ela, ajoelhou-se ao lado da cadeira e segurou seu rosto com as duas mãos. Você não me perdeu com essa história. Você me ganhou ainda mais. Beijou sua testa com delicadeza. Obrigado por me dar o privilégio de te amar. Agora eu entendo. Você não é só a mulher da minha vida. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. E naquele momento, o salão inteiro aplaudiu de pé. O aplauso parecia não ter fim. O salão inteiro estava de pé, não apenas pela cerimônia, mas pela verdade, pela coragem de Marina, pela força de um amor que não se abalou com cicatrizes, se fortaleceu por causa delas. Marina ainda estava com os olhos marejados, mas sorria. Era um sorriso diferente, sereno, verdadeiro. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. O padre retomou a cerimônia com a voz embargada. Nunca imaginei que oficiaria uma união tão profunda, tão real. Hoje vocês nos ensinaram o que significa amar com a alma. Os votos vieram em seguida, simples, mas cheios de significado. Quando o padre declarou os dois marido e mulher, os aplausos voltaram. Mas agora com sorrisos leves, abraços apertados e olhos ainda cheios de lágrimas. Na festa, Marina não era mais a noiva cadeirante. Era a mulher que emocionou a todos com sua verdade. Amigas se aproximavam para abraçá-la. Mães choravam discretamente. Pessoas que, até aquele dia, a olhavam com pena, agora a olhavam com admiração. Você é um exemplo, diziam. Ela sorria, mas sabia, não era exemplo. Era apenas uma mulher que cansou de se esconder. Mais tarde, durante a dança dos noivos, Marina permaneceu na cadeira. André ajoelhou-se à sua frente, segurou suas mãos e disse: "Não preciso que você dance de pé, só quero que dance comigo." E ali, mesmo sem passos coreografados, eles rodaram devagar, como se o mundo tivesse parado ao redor. Era uma dança feita de olhares, sorrisos, emoção e amor. Amor puro, sem filtros, sem maquiagem. E enquanto giravam lentamente no salão, Marina pensou: ela não era mais a garota invisível. Agora ela era vista, amada e finalmente inteira. O que Marina revelou no altar não foi apenas um segredo. Foi a dor que ela escondeu por uma vida inteira. E o que ele fez depois disso provou que o amor de verdade não tem medo da verdade. Porque amar alguém de verdade é aceitar não só o que ela mostra, mas tudo o que ela tenta esconder. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixe nos comentários de qual lugar você está nos assistindo.